vamos falar sobre prosperidade, sobre mentalidade. Segundo, a palavra. Vamos falar sobre isso na luz da palavra. Que, gente, vou falar para vocês uma coisa. Em Provérbios, tá? Em Provérbios, que foi escrito por Salomão. Hoje eu tô lendo, Quem sabe, quem me acompanha há um tempo já sabe que eu tô fazendo a leitura completa da Bíblia. E eu tô em 1 Reis. E fala muito sobre Salomão. E para quem não sabe, para quem nunca leu, Salomão foi simplesmente o homem mais sábio e mais próspero que já existiu na face da terra em todos os tempos. Até hoje, nunca existiu e nem vai existir, porque Deus fala isso, não vai mais existir pessoa tão sábia e tão próspera quanto o rei Salomão. Porém, podemos aprender muito com ele, podemos aprender muito com os ensinamentos dele, e esses ensinamentos estão principalmente em Provérbios, e é o que a gente vai estar aprendendo hoje, desvendando os segredos de Provérbios. E a gente vai falar sobre Provérbios 25, tá? E tem uma coisa que se fala, bastante, é que se você ler Provérbios por um ano, você vai ficar mais próspero. Então, você quer prosperar, quer ter uma mentalidade mais próspera, quer ter uma vida mais próspera, leia Provérbios por um ano e você vai ser essa pessoa mais próspera. Inclusive, se você for ler um provérbio por dia, vai dar exatamente um mês, que são 31. Só que pegar essa informação para não falar bobagem. 31 provérbios. Então, se você ler provérbios por um ano, você vai ficar mais próspero. Vai ficar mais próspera. E você pode, por exemplo, hoje é dia 25. E aí a gente vai ler o provérbio de número 25, tá? Que tá aqui, olha só. Provérbio de número 25. Tá, minha Bíblia tá toda marcada com marca-texto, que eu gosto bastante de fazer esse estudo. Então, você quer ser uma pessoa mais próspera? Leia Provérbios por um ano. Se você ler Provérbios por um mês, você vai ser 1% mais próspero, 1% mais sábio, mais sábia. Se você ler por um ano, essa comparação vai aumentar exponencialmente, tá? Então, quer ser uma pessoa mais sábia, mais próspera? Leia Provérbios. Olá, Taíla, boa tarde, seja muito bem-vinda. Todo mundo que está chegando agora, sejam bem-vindos e bem-vindas. Shirley, tudo bem com você? Oi, Sofia. Leia Provérbios por um ano e fique mais sábio, mais sábia, mais próspero, mais próspera. E aí, vamos para o provérbio de número 25. 25, vamos ver o que tem aqui nesse provérbio de número 25, que pode ampliar a nossa prosperidade e a nossa sabedoria hoje. Não é daqui a um ano, é hoje, agora, tá bom? Mai, obrigada, meu amor. Apoia bastante a gente aqui, agradeço muito. Sigam a Mai. E vamos embora. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Olha que incrível isso. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Uau! Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives.
Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Escuta aqui o que a gente está falando. Escuta aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui ele está falando sobre nobreza. E quando a gente está falando sobre nobreza, sobre rei, a gente não está falando da rainha, do rei da Inglaterra. A gente não está falando de alguém que tem realmente um trono, um reinado, que tem uma coroa na cabeça. Não é sobre isso. É sobre pessoas que se diferenciam. Pessoas que se diferenciam da maioria das pessoas. Se a gente for olhar para a média de pessoas hoje, a gente vê quanto que as pessoas elas são pobres em sabedoria, são pobres em mentalidade, são pobres em coração, né, de riquezas do coração, de riquezas espirituais. E ser rei, ser rainha, é ter essa nobreza, ou seja, é ser diferente das demais pessoas, é ser diferente da maioria das pessoas. Você não pode ser igual. Se você está agindo, fazendo igual a maioria das pessoas, então você está indo com a manada. Você não está sendo um rei ou rainha, você não está sendo uma pessoa nobre. A nobreza que a gente está falando aqui é a nobreza de coração, a nobreza de comportamento, a nobreza de mentalidade, a nobreza de alma. Tá? Então não é sobre ser um rei, uma rainha lá no reinado da Escócia, da Inglaterra, não é isso. É ser uma pessoa de nobreza, de coração nobre, de mentalidade nobre, de comportamentos nobres, ok? Gabi, Jonathan, sejam bem-vindos, bem-vindas, Desprovida. Só esse nome aí a gente tem que mudar ainda, Desprovida. Keila, seja bem-vinda. Léo, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, tá? Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugares entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Preste atenção nisso aqui. Quando você estiver se destacar, não queira assumir um lugar de comando, não queira assumir um lugar de dominância, não queira assumir ali a atenção para você. É melhor que você seja apresentado do que você se apresentar. É melhor que você seja convidado do que você se convidar. É melhor que você receba o lugar de destaque do que você se destacar sozinho e depois ser humilhado. Preste atenção, isso é comportamento de nobreza. Sabe aquela história de alguém penetrar numa festa, penetra numa festa? Jamais faça isso. Jamais esteja num lugar onde você não foi convidada, onde você não foi convidado, onde sua presença não é desejada. Pessoas nobres estão em lugares onde sua presença é desejada. Jamais se coloque em situações onde você não é desejada, onde você não foi convidada, onde você não tem esse lugar de privilégio, porque grandes são as chances de você ser humilhado. Olha essa sabedoria aqui, hein? Olha essa sabedoria, se você colocar em prática na sua vida, você vai ser muito bem visto pelas pessoas, você vai com certeza fazer sociedades, fazer network, ganhar, isso a nível profissional, financeiro, você vai crescer bastante, porque a imagem que as pessoas vão ter de você é de uma pessoa nobre. Agora, se você se destaca sem alguém te dar esse destaque, se você se convida sem ninguém ter te convidado, você está manchando a sua imagem. Se você tem a oportunidade de ser promovida, se você tem a oportunidade de ganhar ali uma conexão que iria te trazer grandes frutos, você já perdeu ali. Você já perdeu. Então, esse é um comportamento de pessoas nobres. Esse é um comportamento de pessoas nobres. Preste atenção. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal,
Pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua casa diretamente com o seu próximo. Aliás, vou corrigir. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Olha isso, né, gente? Uma reputação positiva é muito difícil dela ser manchada. Porém, o contrário também é muito verdade. Uma má reputação é muito difícil de ser recuperada. Muito difícil de ser recuperada. Eu não vou dizer impossível, mas para você recuperar uma má reputação é quase impossível. É muito difícil. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Boa tarde, Maria. Seja bem-vinda. Oi, Suelen, Edja, Betânia. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam, ele revigora o ânimo de seus senhores. Olá, Luiz. Vou repetir, tá? Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam, ele revigora o ânimo de seus senhores. Quando você tem uma reputação, uma boa imagem, você tem comportamentos de nobreza, como a gente estava falando aqui, aquela mensagem que você traz, o que você fala para as pessoas é como um frescor na neve na época da colheita, ou seja, é algo bom, é algo recebido de forma positiva, é algo recebido de forma frutífera, é algo que dá frutos para quem ouve. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Olha só, como nuvens e ventos sem chuva, ou seja, né, aquilo ali que parece que vai chover, mas não chove. É aquele que se gaba de presentes que não deu. A pessoa que não tem palavra. A pessoa que o que ela fala não é coerente com o que ela faz. É uma pessoa mentirosa. É uma pessoa que não é nobre. E aí essa pessoa, as palavras dela é como nuvens e ventos sem chuva. É só promessa. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade. E a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e vomite. Essa parte aqui da língua branda, né, com muita paciência pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até ossos. Pessoas que falam de forma branda, de forma mansa, de forma sábia, ela é capaz de convencer até autoridades. Ela é capaz de dialogar e convencer até as pessoas que estão acima dela. Mas o contrário, para a pessoa que fala de forma violenta, ela não convence ninguém. Ela não convence ninguém. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado. Aqui é sobre ganância, tá? Aqui não é sobre o mel necessariamente, é sobre ganância. Há coisas, né, que são boas, mas se você comer demais, pode trazer enjoo e vômito. Ou seja, se você for muito ganancioso, se você for muito com sede ao pote, você vai afastar as coisas boas, você vai afastar boas oportunidades e você vai ter prejuízo com isso. Isso vale tanto para
coisas práticas, como comida, por exemplo, se você come demais, como também se você é ganancioso, com poder, com dinheiro, tá? Então, se você for muito ganancioso, muito ambicioso, ganancioso, grandes são as chances de você se prejudicar. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Isso aqui é uma verdade. Se você anda visitando demais a casa do seu vizinho, com certeza você vai estar incomodando, você vai estar sendo mal visto. E as oportunidades que você poderia estar aproveitando, você está desperdiçando, jogando fora. João, seja bem-vindo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Se tá numa dificuldade, confiar no hipócrita, nossa, é a pior coisa que tem. Seja bem-vinda, Yoli. É assim seu nome? Como tirar a própria roupa num dia frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Olha só, né? Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Jamais retribua o mal com o mal. Retribua o mal com o bem, ou seja, seu inimigo, aquela pessoa que fala de você nas costas, aquela pessoa que é ingrata, aquela pessoa que se comporta como um inimigo. Você quer receber recompensas do Senhor? Você quer quebrar o coração dela? Não faça o mal. Coração dela, não faça o mal. O vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Olá, Rita. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Essa é dura de ouvir, hein? Cadê a mulherada nessa live aqui? Vocês são briguentas? Vocês são mulheres briguentas? Eu já fui essa mulher briguenta, tá? Eu já fui. Meu passado... bem... já tá lá atrás, mas... não seja essa mulher briguenta. Vou repetir pra você colocar e gravar no seu coração. Internaliza aí no seu coração. Melhor é viver num canto sob o telhado, ou seja, num lugar que só tem o telhado, não tem mais nada, do que viver, repartir a casa com uma mulher briguenta. Essa é forte. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. É bem que eu estava falando mais, né, sobre o inimigo. Se você é uma pessoa justa, mas responde a alguém que te feriu, fez fofoca de você, falou mal de você, se você responde de uma maneira semelhante a ele, você está sendo igual a ele. Você está sendo tão ímpio quanto ele. Um comportamento de nobreza é responder o mal com o bem. Escuta isso, não é fácil, realmente não é fácil. Mas você precisa abrir o seu coração para receber essa chave de sabedoria e prosperidade e colocar em prática, exercitando aos pouquinhos, cada vez mais, até se tornar essa pessoa de comportamentos nobres. Comer mel demais não é bom,
nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quem não tem autodomínio é como uma cidade com seus muros derrubados. Aqui, nessa época de Salomão, as cidades tinham muros, tá? Elas eram muradas, elas não eram como são hoje, né? O que diferencia uma cidade de outra é uma estrada. Isso muitas vezes, se você adquire essa capacidade de autocontrole, por exemplo, no seu financeiro, você tem autocontrole no seu financeiro, grandes são as chances de você prosperar, de você conseguir pagar suas dívidas, de você criar uma fonte próspera, de você investir seu dinheiro e fazer seu dinheiro crescer. Agora, se você não tem autocontrole, grandes são as chances de você gastar esse dinheiro sem controle nenhum, né? De maneira desmedida, fazer compras desnecessárias. O seu dinheiro vai voar, vai embora e você não viu para onde esse dinheiro foi. Quem conhece alguém assim? Eu sei que todo mundo aqui, né? Todo mundo é muito bem controlado com o seu financeiro, não é? Todo mundo aqui é muito bem controlado com o seu financeiro. Mas lá distante, sabe? Lá nos países lá distantes, na Europa, tem pessoas que não têm autocontrole com o dinheiro. E essas pessoas, vocês conhecem alguém assim? E essas pessoas recebem o dinheiro e do nada esse dinheiro, como magia, mágica, some. Porque elas não têm autocontrole, porque as emoções estão dominando a vida financeira delas. Os maus comportamentos, os maus hábitos estão dominando os comportamentos financeiros dela. Às vezes a pessoa tem até um planejamento. Não, semana que vem vou receber tal dinheiro e eu vou fazer isso e isso com dinheiro. Eu vou poupar, eu vou guardar, eu vou investir, eu não vou gastar, não vou fazer compras, vou pagar as contas e vou guardar o dinheiro. Chega no dia, não dá 24 horas, a pessoa já, vou ali no shopping, vou na Shein, vou ali na loja e aí o dinheiro some. Isso é falta de derrubados, ou seja, a pessoa não tem um filtro, a pessoa não tem uma sabedoria, ela não tem ali uma mentalidade que vai proteger ela dessas emoções, desse impulso, dessa impulsividade, desses comportamentos desvairados. Ela não vai conseguir se proteger. Assim é quem não sabe dominar-se. Assim é quem não sabe dominar a própria boca, quem não sabe dominar o seu financeiro, quem não sabe dominar a sua mente, quem não sabe dominar a sua carne, ou seja, tá em um casamento, tá em um relacionamento e não consegue se dominar. Grande é a chance dessa pessoa cometer adultérios, cometer traição, né? Então a pessoa que não tem autodomínio, ela não é uma pessoa confiável. Ela vai prosperar. Você vai ver que tudo está muito conectado. Eu conheci uma pessoa que essa pessoa não tinha controle sobre a própria boca, ou seja, queria comer muito, queria comer tudo, queria comer muita besteira. E essa pessoa, assim como ela não tinha autocontrole em relação ao que ela consumia, o que ela comia, ela também não tinha autocontrole em relação à vida financeira dela. Porque se você não tem autocontrole com uma coisa, você também não vai ter autocontrole com outras coisas. Então, se você come demais, se você não já está satisfeito, você não está com fome, mas está querendo comer alguma coisa, olha para a sua vida financeira. Muito provavelmente você está quebrado, está em dívidas, você não tem R$1 no bolso, você não tem investimento, você não tem uma vida financeira saudável. Uma coisa está completamente ligada à outra, porque tem a ver com autocontrole. Se você quer prosperar, se você quer ter uma mente próspera, uma mente sábia, se você quer ter sabedoria para prosperar,
Você precisa ter autocontrole. Você precisa se trabalhar para ser uma pessoa que controla os seus instintos, suas emoções, suas decisões, seus pensamentos. E o que eu tô falando aqui parece ser algo impossível. Não é impossível, gente. Não é impossível. Quem aqui tem dificuldade de controlar a própria boca? Fala pra mim. Que come demais. E isso fala também até sobre fofoca, aquilo que você fala, né? Se você fala da vida dos outros, se você critica as pessoas, se você julga as pessoas, isso também tem muito a ver com autocontrole. Então, se você não tem controle na sua boca, naquilo que você fala e naquilo que você come, provavelmente, eu posso dizer assim, olha, 100%, sem margem de erro, você tem a vida financeira quebrada ou está prestes a quebrar. Porque se você não tem autocontrole com uma coisa, você não vai ter autocontrole com outra. Porque tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui na sua mente. É essa mentalidade de autocontrole que você precisa desenvolver. A Daiane falou aqui que ela não tem autocontrole. Então vamos trabalhar isso, Daiane. Vamos estabelecer aqui uma meta. Uma meta. Algo simples para você fazer todos os dias, para você se trabalhar. Em vez de pensar, ai, minha vida financeira agora, eu preciso realmente controlar o financeiro. Precisa, realmente precisa. Mas vamos fazer algo mais simples? Vamos controlar aí a alimentação? Vamos controlar aí o que sai da sua boca? Porque isso é sobre autocontrole. Quem tem autocontrole em uma coisa, com certeza vai ter autocontrole na vida financeira. Vai ter autocontrole nos relacionamentos. Vai ter autocontrole, por exemplo, em situações delicadas que você precisa tomar uma decisão. Você não vai ficar afobado e tomar atitudes que você vai se arrepender. Pelo contrário, se você tem autocontrole, chances grandes de você ter sucesso nos momentos de tomar grandes decisões. Estou a ponto de perder meu relacionamento por falta de controle. Daiane, vamos escolher. Então, vamos lá, Daiane. Daiane e as outras pessoas que estão aqui. Eu quero te ajudar, Daiane. Escolhe uma coisa, tá? Escolhe, por exemplo, a alimentação. Certo? A alimentação é um exemplo. Se for mais fácil para você a questão das palavras, escolhe isso, tá? O que for mais fácil. Para alguns vai ser a alimentação, para outros vai ser as palavras, tá bom? E aí você vai ficar presente, você vai ficar atenta na hora que você for comer, na hora que você for falar, tá? Vou dar aqui o exemplo da comida, por exemplo. Daqui a pouquinho é o momento de jantar, né? Daqui a pouquinho a gente vai jantar. Então, não sei o que vocês vão jantar, alguns vão jantar o quê? Alguns vão jantar algo que sobrou do almoço, outros vão preparar alguma coisa, outras pessoas, alguém vai preparar para você. Enfim, você vai ter o seu jantar. Quando você for jantar, em vez de você encher o seu prato, você não vai encher o seu prato. Você vai comer menos do que você coloca. Você vai colocar no seu prato menos do que você está acostumado a colocar. Tá? Isso já é um exercício para você ter o autocontrole. E aí você vai perceber que aquela quantidade que você colocou, que é menor do que você está acostumado a colocar, já vai ser o suficiente para satisfazer você. Quando você exercita, coloca em prática esse exercício que eu estou te falando aqui, você está destravando a sua mente em relação ao autocontrole. Se você consegue controlar, por exemplo, a quantidade de comida que você come, você consegue controlar aquilo que você fala no seu relacionamento, tá? Outra coisa aí que eu posso falar pra você, outra dica, vocês vão escolher um ou outro, tá? E aí vocês vão falar aqui pra mim qual que fica mais fácil, o 1 ou o 2. Esse foi o exemplo 1 para você exercitar o autocontrole. O exercício 2 é na hora que você vai falar algo, que alguém chegou ali com demanda, com a questão, sei lá, seu relacionamento, namorado, marido, chegou ali com um BO, o que você vai fazer? Você vai silenciar.
Você não vai responder na hora. Porque se você responde na hora e você não tem autocontrole, grandes são as chances de você fazer uma crítica, de você se desestabilizar emocionalmente, de você fazer um julgamento, de você até numa briga, de repente aí xingar a pessoa. Você não vai falar nada, você vai silenciar. E você vai dizer para a pessoa o seguinte: eu vou meditar nisso que você está falando. E daqui a pouco eu volto com essa resposta. Ou eu volto para a gente continuar conversando. E aí você vai se retirar. Você vai respirar fundo. E você vai encontrar a resposta dentro de você. Porque você vai encontrar a resposta dentro de você. Dentro de você existe uma alma. Existe um Espírito Santo. E você vai acessar, você vai pedir, você vai fazer uma oração, você vai meditar, você vai chamar o Espírito Santo e vai pedir para que ele clarifique a sua mente, o seu coração, para que você volte para essa conversa com paz e palavras mais tranquilas do que você comumente traria, se você simplesmente chegar com a resposta na lata, tá? Então, façam esse exercício, faça esse exercício. O exercício 1 é o exercício do alimento, né? De colocar menos comida no seu prato do que você é acostumado a colocar. Por exemplo, você coloca 2 colheradas de arroz, você vai colocar uma. Se você colocava ali 2 pedaços de carne, você vai colocar 1 pedaço de carne. Você vai colocar menos comida do que você habitualmente coloca. Esse é o exercício 1. O 2 é no momento de uma conversa difícil ou de um comentário de alguém que fez um comentário a respeito de você ou de alguém que você considera. Sabe quando você está ali numa conversa, a pessoa chega e você já dá aquela quintura de você querer dar uma resposta na lata? Você não vai responder. Você vai respirar. Você pode contar até 10. Você vai se retirar desse ambiente. E você vai ali respirar fundo e fazer uma oração pedindo para que Deus clarifique sua mente, abrande o seu coração, para depois você voltar, quando você estiver pronta, você vai voltar para a conversa e você vai se apresentar e apresentar suas palavras de uma outra forma que você comumente apresentaria, tá? Se você contar até 10, já vai ser um outro resultado. Em vez de você chegar com a resposta na lata, pá! Aí depois você fala, eita, o resultado disso não foi bom. Aí dá em briga, dá em término de namoro, dá aquele problema. Se você contar até 10, já vai ajudar. Se você respirar fundo, se você só disser assim, ó, eu preciso ir ao banheiro. Você não precisa falar mais nada. Eu preciso ir ao banheiro. E você vai ao banheiro, respira. Você pede lá pra Deus. Deus, me ajuda aqui, que essa pessoa falou isso. E eu tô aqui com raiva. Eu tô chateada. Eu tô aqui quase dando uma resposta para essa pessoa. Tô já mandando essa pessoa aí pra... Mas, Senhor, eu não quero isso. Me ajude. O que eu falo? Espírito Santo, vem aqui e fala através de mim. E muitas vezes a resposta é o silêncio. Muitas vezes a resposta para uma difamação, para uma provocação, para uma crítica, um julgamento, uma fofoca, muitas vezes as respostas para essa situação é o silêncio. Então, se você voltar lá e falar de uma forma mais tranquila, né, com essa pausa que você deu, ou você simplesmente silenciar, você já vai ter grandes resultados, você já vai estar tendo autocontrole sobre você mesma, sobre seus instintos, sobre sua raiva, sobre suas emoções, sobre seus maus comportamentos, sobre seus maus hábitos, tá? Isso aí, Daiane. Não fala que vai tentar, não. Não fala que vai tentar, porque a pessoa que consegue, ela não tenta, ela faz. Então fala assim, eu vou fazer isso. Tá bom? Fala, eu vou fazer. Porque quem tenta já tá dizendo que não vai fazer e não vai conseguir. Mas quem diz, eu vou fazer, essa pessoa faz. Porque nossa palavra tem poder.
tá? Nossa palavra tem poder. Aquilo que sai da sua boca tem poder de criar a sua realidade, tem poder. Gente, Deus criou o mundo através da palavra, do verbo. Então isso mostra o quanto nossa palavra tem poder. Claro que a gente não é Deus, mas isso mostra que a palavra, primeiramente a palavra de Deus tem muito poder, mas a nossa palavra, nós que somos imagem e semelhança, a nossa palavra também tem muito poder. Então fala, isso aí, Daiane, eu vou fazer. Eu tenho autocontrole sobre mim. Outro exercício que você pode fazer é, se você tem aí um comportamento, um hábito, um vício, é procurar fazer menos. Você não vai tirar tudo de uma vez, mas você vai procurar fazer menos. Vou dar um exemplo aqui. Você tá viciada em série. Série. Vou dar um exemplo aqui bobo. Bobo, mas que prejudica muita gente, tá? Prejudica relacionamentos, prejudica a família, prejudica seu trabalho, prejudica seu sono, prejudica seu comportamento, sua rotina, sua produtividade. Parece ser algo simples, mas prejudica muito a vida de qualquer pessoa que tenha esse vício. Então, se você tá viciado em uma série X lá, chuta aí a série que você gosta. Coloca aqui as séries que vocês gostam, para dar aqui de exemplo. Aí você está viciado na série e você assiste essa série todo santo dia depois do almoço. E todo santo dia você chega atrasado no trabalho por causa dessa série. Olha como está trazendo prejuízo. Então, em vez de você assistir essa série, você não vai mais assistir essa série depois do almoço. Você vai escolher amanhã, você vai levar um livro e você vai ler um livro. Leva a Bíblia. Você vai fazer uma outra coisa para substituir essa série, esse vício de série que você vai estar. E você vai escolher um momento para assistir essa série. Não, eu não vou assistir depois do almoço. Eu vou assistir, hoje é terça-feira, eu vou assistir quarta-feira. Depois que eu chegar do trabalho, vou tirar meia hora, uma hora para assistir essa série. Mas eu não vou assistir durante o intervalo do almoço. Um exemplo aqui para vocês, tá? E vocês podem encaixar outras coisas. Por exemplo, vício em celular, né? Vício em TikTok. Quem passa muito tempo aqui no TikTok já até percebeu que tem uma mensagem que o TikTok mostra quando você tá muito tempo, né, na internet. Quem já recebeu essa mensagem? Eu já recebi. Quem passa muito tempo na internet sabe, no TikTok sabe do que eu tô falando. Então, em vez de você passar horas do seu dia no TikTok, consumindo muitas vezes conteúdo que não vai te acrescentar em nada, livro para ficar mais inteligente, mais sábio, mais próprio, de você estar usando sua família, com seu relacionamento, melhorando suas relações, se tornando uma pessoa mais capaz de se relacionar com as pessoas, pessoa mais rica, mais próspera, mais inteligente, mais conectada com Deus. Você está no TikTok por 3, 4, 5, 6, 7 horas. Escolhe uma hora do seu dia. Em vez de ficar 3, 4, 5, 6, 7 horas, escolhe uma hora, tá? Dessa hora X, das 6 às 7, eu vou estar no TikTok e eu vou procurar ver, eu posso dar gargalhada aqui com conteúdo, tá tudo bem, ou eu posso assistir uma live, um conteúdo que vai me ajudar, mas eu vou colocar um alarme, porque às 7 horas eu vou encerrar, porque eu vou dar atenção aos meus estudos, eu vou dar atenção à minha família, eu vou dar atenção à minha leitura. Coloca limite. É assim que você vai conquistando o autocontrole. Quando você tem autocontrole numa coisa pequena, você vai ter autocontrole numa coisa grande. E aí o que acontece? As pessoas que não têm autocontrole são pessoas que vão ficar obesas, vão ficar doentes, vão ficar pobres, vão se endividar, vão trair, vão ficar dependentes emocionais de relacionamentos péssimos. Essas pessoas, elas tendem cada vez mais a ficarem com vida péssima. Depende muito do autocontrole. Se você tem autocontrole numa coisa pequena, grandes são as chances de você ter autocontrole na hora de fazer uma compra, e fazer uma compra assertiva, ou fazer uma compra na hora certa.
de ter uma vida financeira mais saudável, de ter um relacionamento mais saudável, de ser uma pessoa fiel, de ser uma pessoa de bom caráter, de ser uma pessoa que não tem é uma pessoa carente. É uma pessoa que, quando chegar na vida dela, ela vai apaixonar, ela vai deixar, nada da vida. Todo necessárias, porque não tem autocontrole. Traiu o namorado, traiu o marido, traiu a namorada, traiu a esposa, porque não tem autocontrole. Tá pobre, porque não tem autocontrole. Tá endividado, porque não tem autocontrole. E esse autocontrole começa na comida que você escolhe comer, na quantidade de comida que você coloca no seu prato, na palavra que você ia dizer, mas você escolhe ficar em silêncio, naquela crítica que você ia fazer, mas você troca por um elogio. Isso é autocontrole. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, ou seja, quem não domina, quem não controla seus próprios instintos, sua própria mente. A pessoa que tem depressão, a pessoa que tem ansiedade, isso é algo que provavelmente tem alguém aqui que tem ansiedade ou depressão, essa pessoa chegou nesse estágio porque ela não tem controle da sua mente e das suas emoções. Porque ela passou por tantos episódios na vida dela e ela foi acumulando tudo aquilo e não teve controle sobre aquelas emoções, não teve controle sobre aquelas informações, aqueles pensamentos, guardou tudo, comeu tudo isso e ficou ansiosa. É muito semelhante com o que você come de comida. Você come tudo que chega, tudo que alguém oferece, tudo que alguém coloca no seu prato, tudo que tem na sua geladeira, você vai comendo, tem uma hora que vai dar pane. A doença física, assim como o sobrepeso ou até mesmo a obesidade, é pane. Assim como a depressão e a ansiedade é pane. Assim como a infidelidade é pane. Vício é pane. Ou seja, você fez aquilo tanto e não se controlou que chegou a um estágio que você não consegue mais. Você se perdeu. A pessoa que não tem autocontrole não é confiável. Isso vale para você selecionar as pessoas que você convive, suas amizades, seus relacionamentos. Não se relacione com a pessoa que não tem autocontrole. E seja uma pessoa que tem autocontrole. E aí, como eu estava falando, essa pessoa que eu conheci, essa pessoa, ela é uma pessoa muito gulosa. Então, essa pessoa queria comer tudo que fosse do mais gorduroso, do mais calórico, do mais desnutritivo, né? Aquela, sabe, fast food, Subway, McDonald's, hambúrguer. Essa pessoa, se deixasse, essa pessoa comia manhã, tarde e noite. Essa pessoa não tinha controle sobre a boca. Assim era o financeiro dessa pessoa também. Essa pessoa não tinha controle sobre o financeiro dela, porque as emoções dominavam a vida dela. E aí essa pessoa também tinha o quê? Tinha ansiedade. Olha só como uma coisa leva a outra. Começou com a gula, depois foi para o financeiro, ansiedade. E nos relacionamentos dela, era caos atrás de caos. Porque essa pessoa não tinha controle sobre as emoções, tratava as pessoas do seu relacionamento, né, a pessoa do seu relacionamento com rispidez, com grosseria, não tinha quem se relacionasse com essa pessoa. É uma pessoa que já passou por 4, 5, 6 casamentos, não parou com uma pessoa. Por quê? Porque não tem autocontrole naquilo que ela fala, naquilo que ela diz, naquilo que ela sente, e despeja tudo na pessoa com que ela está se relacionando. Quem vai ficar com uma pessoa desse jeito? Então você vê como que uma coisa vai impactar na outra. A gula, que leva a uma vida financeira totalmente falida, que leva a uma ansiedade, que leva a relacionamentos péssimos, e a pessoa fica sozinha, fica pulando de relacionamento, de galho em galho, não passa
um tempo com a pessoa. Porque ninguém consegue conviver com uma pessoa que não tem autocontrole. E o pior, esse tipo de pessoa também adoece as pessoas que estão ao redor dela. Todas as pessoas com quem essa pessoa se relacionou ficavam doentes, porque essa pessoa adoecia as pessoas com quem ela se relacionava. Então veja a gravidade do que é você não ter autocontrole e do que é você deixar que uma pessoa sem autocontrole entre na sua vida. É muito sério esse assunto. Então muitas vezes aqui, você quer prosperar, você quer ter uma mentalidade mais próspera, começa a cuidar da questão do autocontrole na sua vida. O que é na sua vida hoje que está demais, que está em excesso? É a sua comida? São as palavras que você fala que estão em excesso, fala demais? Você fala mal demais das pessoas? Você critica demais? São pensamentos negativos demais? O que está em excesso? O que está demais em você? Que você está absorvendo tudo. Você precisa ter autocontrole sobre isso. O que é que está na sua vida que se tornou um vício, que domina? Quais são as emoções que estão dominando seus comportamentos? Uma coisa que eu sugiro bastante para vocês é de que vocês escrevam essas coisas. Por exemplo, quando você está... Qualquer questão, por exemplo, a Daiane que falou aqui, falou da questão do relacionamento dela, né? Então, Daiane, qual é o que você consegue entender que é o problema maior no seu relacionamento? Que você não tá tendo autocontrole no seu relacionamento, isso está prejudicando o seu relacionamento. Então, vamos falar aqui, vou dar um exemplo de que seja durante uma conversa, uma briga, e você tem uma reação agressiva. Vou dar aqui esse exemplo, tá? Não tô dizendo que é o seu caso, mas eu estou dando esse exemplo. Então, você tá numa conversa, ou vocês estão aí numa discussão e você reage de forma agressiva, ou seja, você não tem autocontrole para você responder a pessoa de uma forma tranquila, de uma forma mediadora, de uma forma resolutiva, de uma forma em paz. Então, você precisa entender o que é essa emoção que está fazendo você trazer essa resposta agressiva. O que é? É ansiedade? É medo? É raiva? Porque às vezes você acha que é raiva, mas é um medo que você está sentindo. Então escreve sobre essas emoções que você está sentindo. Nossa, quando fulano fala de tal forma comigo, ou quando ele diz tal coisa, eu me sinto de tal forma, eu tenho tal e tal sentimento. E aí, quando eu sinto isso, eu já vou e falo de forma agressiva, e eu que fico de errada na história. Então, escreve sobre isso para você ter clareza do que é que está fazendo você ter essa resposta agressiva. E isso vale para tudo, né? Seu financeiro, por exemplo. Eu recebo dinheiro e em uma semana o dinheiro sumiu. O que é que você sente quando você está com dinheiro na mão? Você sente que você precisa gastar esse dinheiro rápido? Você sente que você precisa comprar milhares de coisas? Então escreve sobre isso. Quais são os pensamentos que vêm quando você está com dinheiro na mão, quando você recebe seu salário? O que é que vem? Vem uma ansiedade, vem um medo, vem uma angústia. Então escreve sobre essas emoções e você vai entender o que está fazendo você ter essas atitudes. Quando você toma consciência, esse é o primeiro passo para você curar essa questão, para você ter mais autocontrole. Fica mais fácil de você corrigir esses comportamentos, tá bom? Olá, Jorge, seja bem-vindo. Então, gente, o autocontrole é fundamental. E olha só, quanta coisa que a gente tá aqui conversando, que a gente tá aqui curando na vida de vocês, né? Nas nossas vidas, eu também me incluo, também sou humana, tá? Não sou perfeita, sou humana. E tudo isso a gente tá aqui, ó, com a palavra. Aqui, principalmente em Provérbios, mas a Bíblia toda, né? Mas em Provérbios tem aqui os códigos de sabedoria e de prosperidade. Se você ler um provérbio por dia, você vai se tornar uma pessoa mais sábia e mais próspera
a cada dia, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham recebido alguma coisa que eu tenha falado aqui para vocês, que tenha trazido uma clareza, um norte, tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu caí de paraquedas na live, parece que é para mim essa live. Que bom, Daiane, fico muito feliz de saber, porque eu trago aqui, né, eu abri aqui a live e a minha vontade é de realmente transbordar e ajudar alguém. Se eu ajudar uma pessoa, eu já saio daqui, ó, feliz demais, tá? Eu tô muito feliz de ter conseguido te ajudar, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu convido vocês todos a me seguir, tá bom? Pra gente se encontrar mais vezes. Quero trazer mais lives como essa, para que a gente possa prosperar, crescer em mentalidade, em sabedoria, em conexão com o alto e também em prosperidade, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no meu perfil, tá? Numa próxima live falando mais sobre isso, tá? Fora que aqui eu trago sempre vídeos, conteúdos que vão ajudar vocês muito com a questão da mentalidade, da prosperidade e também de forma que vai se conectar com Deus, porque nosso objetivo aqui não é prosperar de forma ambiciosa, não é prosperar de forma que vai colocar o ego acima de Deus. Não é isso. A gente quer fazer isso de uma forma que é alinhado ao que Deus quer pra gente. E Deus quer que a gente prospere. Deus quer que a gente tenha uma vida feliz, saudável. Ele nos criou para isso, tá? Então, para isso a gente precisa fazer nosso processo de forma alinhada com o que Ele quer, de forma alinhada com a vontade dEle, tá bom? Sem ego, sem colocar o ego, sem passar por cima das pessoas, né? Sem ser de forma desonesta, mas de formas que vai agradar ao Senhor. E é para isso que eu tô aqui, né? E a gente acaba falando sobre prosperidade, e prosperidade não é financeiro somente, tá? Prosperidade é na saúde, é nos relacionamentos, aqui como a Daiane, que recebeu essa bênção, não por mim, mas pelo Senhor, né? Dela ter recebido aí esse direcionamento que vai ajudar com certeza na vida, no relacionamento dela, vai fazê-la prosperar ainda mais nos relacionamentos dela. E prosperidade é isso. Prosperidade existe em todas as áreas da sua vida, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua saúde, no seu intelecto, na sua vida espiritual, no seu financeiro e no seu relacionamento. Olha só, a questão do autocontrole. A gente falou sobre autocontrole, mas a gente também falou sobre saúde, sobre alimentação, a gente falou sobre comportamentos, a gente falou sobre relacionamentos, sobre financeiro. Então, uma coisinha só, que é o autocontrole, que é a chave de você prosperar em várias áreas da vida, inclusive no financeiro, mas também nos relacionamentos, mas também na sua saúde, na sua vida espiritual. Tá bom? Então, uma só chave é capaz de girar várias portas, né? De abrir várias portas, de abrir várias oportunidades de crescimento, de prosperidade, tá bom? E é isso que é prosperidade. Prosperidade não é só financeiro. Porque para você ser uma pessoa próspera, financeiramente falando, você precisa antes ser próspera na sua mente, no seu coração e no seu espírito. E para você ser próspero na a prosperidade do seu coração, você vai ser uma pessoa de atitudes nobres. Quando você coloca em prática a prosperidade na sua mente, você vai ter atitudes, decisões, pensamentos, palavras, comunicação mais prósperas, ou seja, que vão facilitar a sua prosperidade. Quando você tem um espírito próspero, você vai estar conectado. É porque você já chegou nesse nível de conexão com Deus, de conexão com o alto. Então, a prosperidade financeira é só o resultado de tudo isso. É um resultado de uma mente próspera, de uma mente que está afiada, uma mente positiva, uma mente que toma decisão, uma mente que tem autocontrole sobre as próprias emoções, de um coração bondoso e de uma alma conectada com Deus. E aí é como 2 mais 2 é 4. Quando você alinha tudo isso,
a prosperidade financeira vem. Como 2 mais 2 é igual a 4. É matemática. Não existe mistério. Então, primeiro você tem um trabalho interno de se tornar uma pessoa mais próspera nos seus valores, no seu coração, né? Mente, coração e espírito. Ou seja, corpo, alma e espírito. A gente também pode falar de mente, coração e espírito. Nessas 3 esferas, você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Quando você trabalha essas 3 esferas, você vai estar caminhando para a sua prosperidade em todas as áreas da vida. E como a gente descobriu hoje nessa leitura de Provérbios 25, o autocontrole é uma dessas chaves para você trabalhar o seu corpo, sua mente e seu espírito no caminho para prosperar nas suas relações, na sua saúde, na sua vida financeira, nos seus hábitos, na sua rotina. E isso vai impactar seu profissional, vai impactar todas as áreas da sua vida. Fora que o espiritual também, quando você está sendo uma pessoa de autocontrole, ou seja, você está sendo uma pessoa de uma nobreza espiritual, as bênçãos que vêm do alto são infinitas, né? E foi assim que Salomão prosperou, né? Foi assim que Salomão prosperou. Ele que se tornou e é até hoje, né? Até hoje não existiu, não existe e nem existirá, a palavra fala que não vai existir mais uma pessoa tão sábia e tão próspera quanto ele. E por isso que a gente traz essa leitura aqui na live, tá? E eu vou trazer muito mais, tá bom? Vou continuar trazendo os provérbios, a gente vai continuar tendo essa conversa gostosa e que vai abrir, assim, nossos horizontes para muito conhecimento e aplicar isso na nossa vida, que é o que importa. Não adianta você ter só o conhecimento, tem que aplicar, tá? Então, tudo que eu falei aqui sobre autocontrole é legal, mas se você não aplicar, não vai mudar em nada, tá bom? Então, você tem que aplicar. E como eu falei, não tenta, faz, tá bom? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá like. Quem gostou, fala aqui, amei ou gostei, para eu saber. Fiquei muito feliz de poder ajudar vocês aqui hoje. E a gente vai ficando por aqui, mas a gente vai se encontrar muito mais vezes aqui nesse perfil aqui no TikTok, tá bom? Que bom, Daiane, que você gostou. Que bom. Fico feliz, tá? Meus amores, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, me sigam e a gente vai se encontrar de novo na próxima live. Quem sabe hoje é terça-feira? Quem sabe amanhã, tá? Mas essa semana a gente vai se encontrar ainda, tá bom? Beijos, até mais!